Olá, Deus te abençoe. Um santo sábado para você, onde iremos meditar hoje no Evangelho de São Mateus. Reza comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura, cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 20. Esse Evangelho ele narra o episódio de um menino epilético. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostou-se diante de Jesus. E disse: Senhor, tem piedade de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora cai na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus: Povo sem fé e perverso, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhes: Por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só pode ser expulsa à força de oração e de jejum. Só voltando aqui ao versículo, quando os discípulos perguntam a Jesus por que eles não podem expulsar os demônios, e Jesus diz: por causa de vossa falta de fé, né? Apenas dando ênfase a essa frase de Jesus: por causa de vossa falta de fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho possam perdoar os nossos pecados. Amém. Queridos de Deus, trago para nós aqui 3 palavras
que não são palavras mágicas, né? Porque o que vem de Jesus não é nada mágico, o que vem de Jesus é milagroso para cada um de nós. Mas digamos que são 3 palavras milagrosas, sim, que nós precisamos colocar no nosso dia a dia, que é, sim, a oração, a fé e o jejum. Vejam aqui que um pai estava apresentando a Jesus o seu filho, onde ele mesmo já havia narrado para Jesus que tinha pedido aos discípulos de Jesus que rezassem por ele, mas eles não conseguiram. Talvez eles não tenham conseguido porque acreditavam que eles, humanamente falando, podiam ter feito aquela libertação. Mas nós sabemos que por nossas forças nós não conseguiremos nada. Nós precisamos sim ter a presença de Jesus. Nós precisamos ter essa fé em Jesus. E Jesus simplesmente diz ali aos discípulos que eles não conseguiram porque eles tinham pouca fé. No final do versículo, Jesus diz: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, muitas graças, até o impossível, vocês irão conseguir. Queridos de Deus, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que eu acredito que você sabe o que é muito minúsculo, o impossível, ele acontecerá na tua vida. Como aconteceu na vida desse menino epilético, como aconteceu na vida desse pai que acreditou, que teve fé em Jesus Cristo. É preciso que possamos pedir a Deus esta graça. A graça de termos fé, mas que Deus ele venha aumentar a cada dia. Mas que essas 3 palavras milagrosas, elas não possam sair do nosso dia a dia. A fé, a oração e o jejum. Tudo o que nós pedirmos a Deus com fé, em oração, nós iremos conseguir. É promessa do Senhor para nós, está aqui no final deste texto, é promessa do Senhor para nós. Se você tiver fé, o impossível acontecerá na tua vida. Essa é promessa de Deus. E essa promessa, Deus ele quer realizar na tua vida. Se você tiver fé, pede. Como diz o autor sagrado lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Fé é o fundamento da esperança. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Isso é fé. É eu pedir a Deus acreditando que eu já consegui, que eu já recebi esta graça. Isso é fé. Mas a fé na oração, aquela fé constante. É preciso que todos os dias eu entre no meu quarto para rezar. Eu tenha assim o meu momento de oração com Deus. Que eu tenha assim aquele meu momento de intimidade com Deus. É o transfigurar-se que ontem nós lemos no Evangelho. É o se transfigurar com Jesus. É o entrar na intimidade. É ouvir a voz de Deus entrando na sua intimidade. E transfigurar-se. Ou seja, deixar de ser um homem velho para ser uma nova criatura. Porque a oração, meus queridos, ela não é sentimento. Oração é ação, é mudança de vida. Eu preciso orar, eu preciso rezar para que eu possa mudar de vida. Isso é oração. Então é por isso que é preciso ter essa constância na minha fé, essa constância na minha oração. E jejum. O jejum ele mortifica a carne. Nós podemos vencer o demônio pelo nosso jejum. Muitas vezes, se muitas vezes você não puder jejuar algum alimento, como a igreja nos pede, você pode jejuar, fazer alguma renúncia. Mas procure jejuar. Procure mortificar a sua carne. Procure dizer não aos seus desejos, ao desejo do seu corpo principalmente. Isso é jejum. Isso mortifica a carne e isso alimenta a alma. Então, que essas 3 palavras, que esses 3 segmentos nos ajudem com fé, com oração e com jejum. Muitas graças nós iremos conseguir. Né? É esse o desejo de Deus para mim, é esse o desejo de Deus para você. Que o Senhor ele possa sim derramar sobre nós essa constância. A constância de sermos fiéis
na nossa oração, fiéis no nosso jejum, fiéis no chamado de Deus, acreditando que estamos sempre sob o seu senhorio, sob a sua presença, sob o seu amor. Deus, ele não vai tirar os olhos de nós se nós acreditarmos nele, se nós confiarmos nele. Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de milagre. Deus não é mágico, mas ele é um Deus de milagre e a graça dele acontece conforme o tamanho da minha fé. Se você tem uma intenção, se você tem um grande desejo que você está pedindo a Deus, se você tem um milagre que você quer que aconteça, como esse pai que pediu a cura do seu filho, como esse pai que acreditou, que teve fé, entregue isso a Jesus. Ore no seu quarto, se transfigure com Jesus, deixe o homem velho, passe a ser um homem novo. Não desista de Deus, porque Deus não vai desistir de você. Amém? Peçamos a intercessão dos nossos santos baluartes, assim como a intercessão de Nossa Senhora das Graças. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas culpas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. São Padre Pio e Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Fique na paz, meu querido, e Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.